Bom, o tema da pesquisa foi sobre a influência das redes sociais na tendência do mercado financeiro, sob orientação do professor Dr. Marcelo Augusto Ambrosini. A conjuntura do trabalho deu-se na crescente busca pelos investidores por ferramentas e plataformas de compartilhamento de informações que fossem relevantes na hora de tomar uma decisão, bem como em um aumento expressivo na quantidade de brasileiros que faz o uso frequente da internet e através de estudos que foram realizados sobre o tema que contrastaram o impacto das mídias tradicionais e o impacto das redes sociais na hora de tomadas de decisões na alocação de recursos. O objetivo do trabalho, então, deu-se através de analisar o comportamento das séries de retorno das ações de empresas de capital misto, sendo elas a Petrobras, o Banco do Brasil, a Eletrobras e a Telebrás, e verificar como o comportamento desses retornos se dão através da hipótese semiforte de mercados eficientes, através do escopo de eficiência informacional, investigar uma possível relação entre as publicações feitas na rede social Twitter, oficial do atual presidente, e o comportamento das séries de retorno. Bom, entre os procedimentos metodológicos para esse trabalho, em um primeiro momento foi calculado o retorno das ações das 4 empresas brasileiras de capital misto durante o período de 2019, sendo esses dados obtidos através do Yahoo Finance. Em um segundo momento, foi feito o teste de estacionariedade, o ADF, e o teste de normalidade de Arquibeira. Depois foi feito um teste do efeito do dia da semana através do teste de igualdade. E, por último, foi feita uma análise qualitativa das publicações na rede social do Twitter, bem como em contraste com os dados obtidos através das 3 primeiras. Através do teste de normalidade, foi possível verificar um possível comportamento de distribuição normal das séries ou não. Foi observado que as 4 séries apresentaram curtoses positivas e elevadas assimetrias, que variaram entre positivas e negativas. Com isso, foi contestado que foi rejeitado a hipótese nula das séries terem distribuição normal, indicando que quando novas informações se tornam disponíveis, os preços desses ativos, em geral, apresentaram grandes correções. Em um segundo momento, quando foi feito o teste de ADF com o intuito de verificar se as séries são estacionárias, primeiro foi utilizado o filtro somente intercepto, sendo que todas as 4 séries rejeitaram a hipótese nula de presença de raiz unitária, mostrando que todas elas são estacionárias. Para o filtro tendência e intercepto, todas as 4 séries também apresentaram valores à esquerda do valor crítico, rejeitando a hipótese nula de presença de raiz unitária, portanto mostrando que todas elas são estacionárias. Depois foi feito o teste de normalidade e estacionariedade, mas para diferentes dias da semana. O intuito era verificar se os retornos individuais de cada uma das empresas para diferentes dias da semana e como eles se comportavam. Para as séries Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras, encontrou-se uma ruptura no crescimento ao longo dos dias da semana, ou seja, o maior retorno se dava na quinta-feira e o menor retorno para essa série se dava na sexta-feira. Para a série Telebrás foi encontrado um comportamento diferente, sendo que o maior retorno dava-se na sexta-feira e o menor retorno na quarta-feira. Para todas as séries, observou-se também valores específicos para a média e mediana, mostrando que os retornos possuíam grande variação e poderiam atingir valores mais elevados no longo prazo, ou seja, apresentando uma alta volatilidade. Ainda no teste de normalidade e estacionariedade para diferentes dias da semana, foi feito o desvio padrão, e com isso nas séries do Banco do Brasil e Petrobras mostrou-se que os retornos estão dispersos de forma semelhante em relação à média. Para a série Eletrobras e Telebrás, o desvio padrão mostrou que os retornos estão dispersos de maneiras diferentes ao longo dos dias da semana. No teste de Arquibeira, as séries do Banco do Brasil e da Petrobras indicaram distribuição normal na terça, quarta e quinta-feira e não distribuição normal para segunda e sexta-feira. Para a série Eletrobras, observou distribuição normal para segunda e quinta-feira e para a série Telebrás não apresentou nenhum retorno com distribuição normal. Agora, já no teste de igualdade, o intuito foi verificar se os retornos são iguais para diferentes dias da semana. Observou-se que as 4 empresas rejeitaram a hipótese nula de retornos iguais para os diferentes dias da semana. Quando analisado o mesmo teste, só que agora quando o menor retorno em paralelo com os dias da semana de maiores retornos,
os dias de menor retorno apresentaram valores diferentes para o teste quando comparados com os de maiores retornos, assim indicando a presença de ineficiência informacional para as séries. Por último, foi feita então a análise qualitativa. Em um primeiro momento, foi verificado todas as publicações feitas na conta oficial do Twitter do atual presidente, em contrapartida com as informações observadas nos testes anteriores. Assim, foi feita uma filtragem das publicações através de palavras-chave que pudessem estar relacionadas com essas 4 séries através de uma ferramenta de busca avançada. Entre essas palavras-chave estava Petrobras, Eletrobras, Telebrás, Banco do Brasil, Mercado de Ações, bem como as palavras relacionadas a reformas e previdência. Foi obtido cerca de 100 tweets associados às palavras-chave. No entanto, muitas dessas publicações perceberam-se que foram feitas fora do horário do pregão, e com isso elas foram descartadas, uma vez que muitas foram feitas durante o final de semana ou se não durante feriados. Com isso, foi feita a análise do retorno das ações na data em que essas publicações foram feitas, e foi encontrado que as séries Petrobras e o Banco do Brasil apresentaram maior correspondência de possível relação, enquanto a série Telebrás e Eletrobras apresentaram elevada volatilidade sem alguma associação aparente. Por fim, entre as conclusões, pode-se dizer que as séries não apresentaram distribuições normais e tiveram grandes variações em relação à média, ou seja, em momentos em que novas informações se tornam disponíveis, as séries apresentam significativas correções. Além disso, todas elas mostraram serem estacionárias. No teste de normalidade e estacionalidade para diferentes dias da semana, observou-se alta volatilidade nos retornos, sendo eles diferentes para determinados dias. De acordo com o teste de igualdade, todas as séries apresentaram retornos diferentes para determinados dias da semana e foi contestado a ineficiência informacional. E ao comparar a ineficiência informacional com os retornos das séries nos dias em que houve publicações no Twitter, observou-se semelhança para explicação somente para a série Petrobras e o Banco do Brasil. Aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho.